Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Karina Lapezak, arquiteta e designer de interiores, e hoje eu vim falar um pouquinho sobre as diferenças entre design de interiores e arquitetura. Bom, vamos lá. É uma dúvida recorrente em muitos clientes, inclusive em quem está pensando em seguir por essas profissões, né? Eu acho importante destacar as diferenças e que também elas se complementam, né? Então, a arquitetura, ela vai contemplar em si toda a criação do edifício. Do edifício que eu falo é a construção, a sua casa, galpão, prédio, tudo, o edifício, né? Então, a arquitetura, quando você vai estudar, você vai aprender normativa, espaços, né? Você vai aprender sobre toda a legislação que compõe ali para cada cidade, o que você pode implantar, onde pode, onde não pode, como você deve construir, quais são os sistemas construtivos. Então a arquitetura, isso falando também tem a parte de urbanismo, né? No curso a gente também aprende a parte de urbanismo, que seria pavimentação de ruas, desenho de ruas, de praças, de locais públicos, enfim, a arquitetura ela é muito abrangente, tá? Não só se falando em construção, o arquiteto ele pode trabalhar com muitas coisas. Então a gente pode trabalhar na área de arte, na área de cenografia, a parte documental, parte de laudos, de patologias. Então o arquiteto ele tem uma gama enorme onde ele pode atuar. No caso, eu escolhi trabalhar com arquitetura construtiva, projetual, né? A gente faz os projetos, a criação e a aprovação. Então eu também mexo com regularização, né, de projetos. Já o design de interiores, você vai trabalhar minuciosamente cada espaço, detalhadamente, né? Então tem sim, o arquiteto pode fazer plantas de design, trabalho de design? Pode, porém ele não é literalmente um especialista. Ele tem que se especializar em design de interiores para que ele entregue um maior detalhamento desse ambiente, né? Eu fiz design antes de arquitetura e eu sinto que isso foi uma coisa muito positiva, porque eu penso já na minúcia do ambiente antes de criar o macro, né? Então eu já vou pensar como é que vai ser a ergonomia para a pessoa utilizar aquele espaço, como que, por exemplo, na construção de um projeto de uma casa, como que a pessoa vai se sentir, vai utilizar aqueles ambientes. A gente vai pensar também na mobília, na espacialidade, no estilo, né? Então o design de interiores, ele não abrange só a questão do projeto, projetar a mobília em si, ele envolve a questão sensorial, fazer as cenas, fazer o espaço se tornar cenas ali para a pessoa. Então ela tem dentro do espaço dela um conforto ambiental, né? Trabalhar com o clima, trabalhar com iluminação natural, ventilação natural, quando precisa ser forçada. Então é uma gama de trabalho também muito grande, porém geralmente mais nas minúcias, né? Dentro dos espaços, dentro dos interiores. Então da parede para dentro, design de interiores. Estruturalmente falando, a alvenaria, a composição do edifício, como ele vai ser implantado, toda a normativa, aí já seria a parte arquitetônica. Então muitas pessoas têm dúvidas. Ah, mas eu já tenho uma planta de um arquiteto, eu vou precisar contratar um designer? Depende da situação, mas geralmente eu sempre indico especialistas em cada caso. E no caso aqui no KL a gente faz arquitetura e design de interiores. Quando a gente fala em o que o designer de interiores pode fazer, ele pode projetar, se ele fizer um curso, se especificar nisso, né? Se especializar nisso, iluminação, fazer o projeto dos forros de gesso, acabamentos, das aplicações de revestimentos e pisos, a mobília em si, né? Toda essa parte ele consegue trabalhar. Agora, eu cheguei numa residência, eu quero remover uma parede, design de interiores, pode definir isso? Não, não pode. Por quê? Em questões estruturais, muitas vezes nem o arquiteto pode assinar. Às vezes a gente também pede a colaboração
dos nossos parceiros engenheiros, engenheiro estrutural, engenheiro calculista. Porque dependendo da situação que envolve uma estrutura muito específica, a gente também precisa de mais essa especialidade, né? Então o designer de interiores, ele vai abranger essa parte mais interna, mais de acabamentos. Com o auxílio do arquiteto, ele pode verificar abertura, remoção de parede, modificação em layout estrutural de alvenaria, né? E muitas vezes o arquiteto também vai precisar do cálculo aí do engenheiro. Tem arquiteto que é especialista em estrutura. No meu caso, não sou especialista em estrutura. A gente tem noções para poder projetar, saber como isso vai funcionar, mas muitas vezes a gente precisa e a gente, inclusive, passa os nossos projetos para os engenheiros fazerem o cálculo estrutural. Então, se você quer reformar de uma maneira mais simplificada, cor, acabamento de parede, você pode contratar uma consultoria de um designer de interiores, como você também pode contratar um projeto de um designer de interiores para algo mais composto, né? Para construir, para reformar, estruturalmente falando, alvenaria, aí já entra arquiteto, documentação, arquiteto, estrutura, engenheiro. E só para concluir, designer é o profissional e design a profissão. Se você vai trilhar por esse caminho, não cometa esse erro. Se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida, escreve um comentário, dúvida ou sugestão, se inscreve no nosso canal porque nós vamos trazer mais conteúdos de arquitetura e design de interiores para você.